Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês essa tarde. Vamos dar início ao nosso culto. Convidar vocês a se colocarem de pé. Antes de nós iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração, gostaria só de ler um versículo que ficou comigo essa semana. Isaías capítulo 43. Nós somos familiarizados com o texto de Isaías. Mas só um versículo. Isaías 43, verso 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Louvado seja o Senhor, irmão. Só Jesus pode nos salvar. Ele é o nosso salvador. Além dele não existe salvação. Até o próprio nome dele, né? Yeshua significa salvação. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa salvação. Senhor, esse é o motivo pelo qual nós te adoramos, porque o Senhor nos salvou. O Senhor, Pai, nos salvou de nós mesmos. O Senhor nos salvou, Jesus, de uma vida egoísta. O Senhor nos salvou, ó Pai, de uma vida de escravidão do pecado, Jesus, e nos libertou para sermos livres para adorar o Senhor, Pai. Pai, nós não adoramos o Senhor por nenhum outro motivo, a não ser porque nós somos livres por causa do teu sacrifício. O Senhor nos salvou, ó Pai, e nós te adoramos. Receba a nossa adoração essa tarde, seja com o teu povo, seja com aqueles, ó Pai, que tem propósito no coração de estar na tua casa, adorando ao Senhor, ó Pai, se louvando, cultuando ao Senhor junto, ó Pai, com os membros do corpo de Cristo, com a tua igreja. Nós te agradecemos por essa igreja, pelas famílias que estão aqui reunidas. Que esse seja um tempo de bênção sobre as nossas vidas, um tempo, ó Pai, de alegria nos nossos corações, porque nós podemos adorar um Deus tão maravilhoso, tão grande, que nos ama tanto como o Senhor. Nós te amamos, Jesus, e nós entregamos esse culto nas tuas mãos. No teu nome precioso nós oramos. Amém e amém. Eu vou passar a palavra para o grupo de louvor nesse momento. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ó Senhor, Tu és o único digno, Pai, de receber todo o nosso louvor, nossa adoração. Senhor, nos ensina a Te amar, Te adorar da maneira que o Senhor, meu Deus, tem que ser adorado, Pai. Com todo o nosso coração, nossa intenção, Pai. Com tudo que fizermos que nós possamos fazer com amor, como se fosse para o Senhor, e no final das contas é para o Senhor, Pai. Alinha o nosso coração, Senhor, a tudo que o Senhor quer de nós, a tudo que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, que nós possamos ser intencionais no nosso dia a dia, Deus, e Te adorar com tudo que nós fizermos, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Amém. Nada eu tenho que, mas Tu
meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Oh, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus vinho, faz de mim. Deus vinho, faz de mim. Deus vinho, faz de mim. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. A palavra está conosco. Irmãos, nós estamos felizes com a oportunidade que nós temos de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, né? A igreja Atos, nós somos um grupo pequeno, mas o Senhor tem sido fiel, tem provido para nós aquilo que nós precisamos. E desde que a igreja Atos se comprometeu, né, em estar ofertando para missões, até aqui o Senhor tem nos dado condições de cumprir com as nossas responsabilidades, com as despesas, né, que o ministério tem. Mas só para os irmãos saberem, nós podemos também, né, quando o pastor Silvio veio, a igreja pôde fazer uma oferta em prol da missão que eles têm ali em Portugal. A igreja também pôde fazer uma oferta tão gostosa que é o ambiente com um novo ar-condicionado, né, que o pastor Ribeiro instalou. Nós também fizemos uma oferta para ajudar na despesa, porque
nós temos o aluguel da igreja aqui, mas esse local é uma bênção, foi uma provisão do Senhor. Nós queremos ser fiéis também e não ser um peso para o pastor Rubeiro. Nós queremos ser uma bênção, nós queremos ser aqueles, né, que eles podem contar nos momentos de dificuldade. Então a igreja pôde fazer uma oferta, pôde ajudar, e nós estamos comprometidos com tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus. A igreja ajuda aqueles que estão necessitados da nossa comunidade, independente se são brasileiros, se são americanos. O nosso compromisso está em ser, né, aqueles que podem levar uma palavra de esperança, possa trazer um alívio no momento de dor. Então esse é o compromisso da Igreja Atos. Então toda vez que nós ofertamos e dizimamos, irmãos, nunca é em vão, né, é em prol do reino de Deus. E o Senhor tem nos conduzido, tem nos abençoado e tem nos sustentado. Amém? Nós fazemos isso porque nós sabemos que né, a instrução do Senhor é para que nós possamos ser fiel nos nossos dízimos e ofertas, mas a instrução também é para cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, e esse é o nosso compromisso. Então eu vou orar agradecendo o Senhor por aquilo que Ele já fez por nós e pelo privilégio que nós temos de poder, né, ofertar. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor tem direcionado essa igreja em fazer, ó Pai, independente de quantidade, o Senhor tem, ó Pai, nos inclinado cada vez mais em fazer conforme a Tua palavra, Jesus. E a Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E nós estamos felizes, ó Pai, sem peso no nosso coração de poder assim fazer. A Tua palavra diz também, ó Pai, que nós devemos, ó Pai, cuidar daqueles que estão necessitados, cuidar daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. E assim, ó Pai, nós fazemos com alegria também. Muito obrigado. Obrigado por esse local, obrigado por esse building, obrigado por esse ar-condicionado, Jesus, que o Senhor proveu para nós. Obrigado pela vida do pastor Rubeiro, o ministério dele, o ministério aqui da igreja Bethesda. Abençoe eles, ó Pai, cada vez mais, que o Senhor possa fazer multiplicar. Abençoe o Teu povo, abençoe as famílias dessa igreja, Senhor. Que eles possam ser prósperos, que o Senhor possa, Senhor, ser aquele que reina, aquele que realmente é a pérola de grande valor na vida deles. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós podemos também cumprimentar uns aos outros logo após os dízimos e ofertas. Amém. Sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer. Deus me ama e Ele está sempre
sem merecer. Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Palavra da com o pastor. Irmãos, louvado seja o Senhor, que alegria. Irmãos, se todos nós tivéssemos a seriedade do Emanuel, né? Tocar ali aquele drums, Janos está com a aposentadoria dele garantida, Roberto, aí com... Good job, Emmanuel. Nós estamos alegres aí com o empenho do Emanuel, o desenvolvimento dele. Que bênção poder, né, ver os nossos filhos enganjados nas coisas do Senhor, né? Isso é uma honra para nós. Que alegria maior nós poderíamos pedir, né, Márcia, ao Senhor. Por isso, louvado seja Deus pela vida da família do Janos, da Márcia, Milena, do Emmanuel. Irmãos, eu vou fazer alguns avisos antes da gente ouvir a pregação da palavra do Senhor. Nós, como de costume, nós temos, né, oração aqui nas quartas-feiras, às 7 horas. As orações acontecem de 15 em 15 dias. E essa próxima quarta, nós vamos ter oração aqui às 7 horas. Então eu gostaria de encorajar vocês a estarem vindo, a participar. É um tempo onde nós buscamos ao Senhor juntos. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Que a igreja, né, nós temos diversas instruções na palavra de Deus. E logo quando a igreja estava bem no início, a igreja primitiva, no livro de Atos, teve um acontecimento onde Pedro estava preso e a igreja orava de forma intensa pela vida dele. O Senhor fez um milagre e Pedro foi liberto daquela cadeia, né? E ele apareceu ali naquela reunião de oração. Que alegria, irmãos. Vamos crer no nosso coração que esse é o poder da oração, que nós podemos orar e ver o agir de Deus no nosso meio, pelo povo de Deus, pela igreja, por aqueles que temem ao Senhor. Então, de 15 em 15 dias, essa próxima quarta, nós temos, né, a reunião de oração. Também eu anunciei semana passada e hoje nós temos, né, mais detalhes e nós temos uma data para iniciar, mas eu gostaria de pedir a você, considere diante de Deus em oração. Se você não tem, né, uma abertura no seu schedule, peça ao Senhor que Ele faça um meio, mas eu gostaria muito que vocês pudessem participar desse estudo. Nós temos os livros, nós já encomendamos, já chegou, nós temos livros para todos vocês. Se vocês tiverem interesse, é só nos procurar. Nós vamos distribuir os livros em breve e nós vamos estar fazendo esse estudo. O Asaf Borba é um líder de louvor no Brasil, com mais de 40 anos de ministério, né? Um homem assim que foi uma peça fundamental na transição, né, do estilo de música que se toca nas igrejas no Brasil.
E ele escreveu esse livro com o título de Alianças, e ali ele descreve a importância, o motivo é, né, alguém perguntou para ele qual que é o segredo, né, para um ministério tão duradouro, 40 anos de ministério, né, e ele se refere a alianças como princípios que nos faz permanecer na obra do Senhor por um longo tempo. Então, quero te convidar vocês a participar desse estudo. Nós vamos começar na segunda semana de setembro. Vamos dar um tempo aí para o verão passar, vamos aproveitar o lago, Milena. E aí a gente vai estar começando esse estudo bíblico. Nós temos algumas cópias em inglês também, se alguém preferir em inglês. O último domingo do mês nós celebramos os aniversariantes do mês. Se o seu nome ainda não está na lista, você pode procurar a Jaque e deixar ela saber. Nós vamos incluir o seu nome. Esse mês nós temos a irmã Lígia e o Emmanuel celebrando o aniversário no último domingo. Nós vamos estar cantando parabéns para eles lá embaixo. Amém? Não, antes do Ministério Infantil, eu tenho alguns outros anúncios aqui. Daqui eu não acho que temos um slide, mas eu gostaria também de convidar a igreja. Irmãos, o verão passa rápido, né? E no 4 de julho nós tivemos a oportunidade de estar juntos como igreja. Nós tivemos um tempo muito agradável. Eu gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos estar indo juntos como igreja também, ter um dia, né, de aproveitar, né, o verão. E nós gostaríamos de convidar a igreja para o primeiro sábado de agosto, dia 2 de agosto, é isso mesmo, dia 2 de agosto é o primeiro sábado de agosto. Nós gostaríamos de convidar a igreja para que nós pudéssemos estar indo juntos para o lago. Eu não sei quantos aqui são familiarizados, mas em Raymond, New Hampshire, tem um lago que chama Pawtucket Lake. E eu gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos estar indo juntos lá. O motivo é nós termos um dia agradável na presença do Senhor como igreja, mas também uma oportunidade para aqueles que ainda não fazem parte da igreja, os nossos vizinhos, nossos amigos. Eu gostaria de encorajar você a orar. Quem são aqueles que nós poderíamos convidar para estar ali passando esse tempo com nós, não é verdade? Tendo um tempo agradável. Em relação ao custo, irmãos, se vocês quiserem contribuir levando alguma coisa para o almoço, nós vamos ter ali um churrasco, vamos ter almoço, vocês podem participar. Se você quiser ofertar alguma coisa para ajudar na compra das coisas do churrasco, podem fazer isso também, mas não é obrigatório. Não é que se você não participar você não pode ir, ou se você pode convidar. Se forem convidados, eles não precisam levar nada, vai ser uma alegria ter eles ali com a gente. Então, mas por favor, considerem quem são aqueles que de repente não têm um tempo, trabalham muito, não podem, de repente o schedule não permite eles participar de eventos da igreja, mas esse seria uma oportunidade. O verão é curto e nós gostaríamos de ter esse tempo ali também na presença de Deus. Também é algo espiritual nos alegrar na presença do Senhor, assim, tá bom? Então, dia 2 de agosto, nós precisamos de voluntários. Quem gosta de acordar cedo no sábado, nós gostaríamos de perguntar se alguém gostaria de se voluntariar para chegar lá mais cedo e marcar um lugar para a gente, né, um local onde perto da churrasqueira, porque a gente tentou alugar o pavilhão que eles têm, mas não tem available para o resto do verão, irmãos, tá? O pessoal, né, e nós não gostaríamos de esperar muito, porque também a Rebeca está quase chegando e nós precisamos da Nayane e o Rodrigo lá, né? Senão, se o Rodrigo não for o primeiro a comer o churrasco, nós não vamos ficar satisfeitos. Então nós precisamos fazer esse churrasco rápido, Nayane. Amém, irmãos? Então marque aí no seu calendário. Primeiro sábado, Jonathan não trabalha no primeiro sábado de agosto. Jonathan, nós precisamos que você esteja lá com a sua família. Vai ser um tempo agradável. Deixa eu ver, irmãos, ok, tem mais alguns avisos. Irmãos, em breve nós vamos estar implementando a transmissão ao vivo do culto, e nós estamos nos preparando. Tem alguns passos ainda que nós precisamos dar, mas uma coisa que eu gostaria, nós vamos precisar de fazer alguns ajustes pequenos. Por exemplo, eu sempre tenho uma tolerância de 5, 10 minutos para a gente começar o culto, para dar tempo para as pessoas chegarem, mas com a transmissão ao vivo nós vamos ter um countdown, uma contagem regressiva. Obrigado, Rodrigo. Uma contagem regressiva aqui no PowerPoint,
e nós vamos começar o culto às 5 horas exatamente. Então eu gostaria de encorajar você, né, a estar aqui 5 para 5 para a gente poder começar o culto juntos, né, adorando ao Senhor juntos. E isso vai ser alguns detalhes, isso vai ajudar na transmissão, vai ajudar as coisas ficarem, né, aí a Jaque vai colocar para a gente ver como que vai funcionar, mas aí nós vamos anunciar quando que vai começar, mas só para a gente já nós irmos nos ajustando, né, aí isso, olha que bonito isso aí, e aí vai ficar bem fácil de saber o momento exato que o culto vai começar. Olha aí que legal. Então aí nós vamos ter 5 minutos aí de aviso. Então 4h55 esse countdown vai começar, e às 5 horas nós vamos começar o culto, e a transmissão ao vivo vai ter início também. Nós vamos provavelmente fazer alguns testes ainda. Nós temos alguns testes para fazer, e quando nós estivermos preparados nós vamos anunciar para vocês. Então é isso, eu vou convidar o Ministério Infantil aqui na frente. Nós vamos orar por eles, a pedir a bênção do Senhor, né? Isso. Emmanuel, you did a good job today, man. You practice at home? Sim, foi muito bom. Você estava muito sério lá, prestando atenção. Mas parecia fácil. Você acha que eu consigo play drums? Não? That's what I thought. Ok, vamos orar então. Alguém gostaria de orar? Dear Lord, we thank you for today. Please help us have a great day today, that we may learn more about you in the Bible and your words, so that the Bible may help us learn a lot about you, that we come here to this church and worship you all day, that you may bless us, and we may bless you, and thank you for this day, that we have a great day in class, that we learn more about the Bible, more about your words, that you don't do any wrong things. In the sins that we do, we want to apologize for everything we have done that is wrong. In Jesus' name, amen. Amém, Senhor, amém. Senhor, abençoe as nossas crianças. Obrigado, Jesus, pelo privilégio. Que presente maravilhoso são os nossos filhos, Senhor. Pai, tua palavra diz que nós devemos ensinar eles o caminho que eles devem andar. E como igreja, nós estamos empenhados em ensinar eles a tua palavra. Abençoe, Senhor, eles, abençoe as professoras, abençoe esse ministério, que ali seja um tempo de aprendizado, um tempo, Jesus, de experiência com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Thank you. Deus abençoe vocês. Antes de nós ouvirmos a pregação da palavra do Senhor, eu gostaria também de fazer mais um anúncio. Eu gostaria de dizer que nós estamos chegando no final de uma série de mensagens que nós vamos ouvir hoje. Eu vou falar um pouquinho mais, né, na primeira carta de João, e eu vou estar iniciando, vou trazer algumas mensagens com outros tópicos, mas eu vou anunciar uma data, ainda não tem uma data, mas eu gostaria que vocês soubessem o que vai estar acontecendo aí em breve. Eu vou estar trazendo uma mensagem ensinando sobre batismo. Eu vou trazer uma mensagem aqui no domingo à noite. Nós vamos estar buscando, através da palavra de Deus, através das Escrituras, o que a Bíblia nos instrui a fazer, como a Bíblia nos instrui a praticar o batismo, aprender, né? A Bíblia diz que essa é uma das ordenanças que Cristo nos deixou, né? O batismo e a ceia do Senhor são aquilo que Deus nos deixou, que a igreja pratica de acordo com a palavra de Deus. Eu vou trazer esse ensinamento porque se você ainda não é batizado e se você gostaria de se batizar, eu gostaria que você não ficasse sem vir ouvir essa mensagem. E depois que você ouvir a mensagem, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, se você de repente é pai de uma criança que deseja batizar, ou se você acha que seria melhor que eu me encontrasse com vocês, encontrasse com a criança para explicar melhor, eu vou estar disponível, a disponibilidade de vocês para que isso aconteça de uma forma onde nós realmente entendemos o significado e o porquê nós fazemos isso.
Mas se você não ainda é batizado, eu gostaria de te encorajar, considerar diante do Senhor, né? Desça as águas, se batize, confirme, né, o compromisso e a fé que você tem no seu coração em Cristo Jesus. Pois a Bíblia nos diz que se nós confessarmos com a nossa boca, cremos no nosso coração, ser batizado, nós seremos salvos. É isso que diz lá em Marcos. Então por isso nós batizamos. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho, né, faça discípulos e batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, né, Jesus, foi essa a instrução que nós recebemos: pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar. Nós precisamos batizar, nós precisamos ser batizados. Isso é a palavra de Deus, é a instrução do Senhor. Então considere isso. Eu vou estar anunciando com antecedência para que você coloque aí, faça planos de estar presente, para que nós vamos estar anunciando também o dia do batismo. O irmão Roberto sugeriu fevereiro para a gente batizar no lago ali, mas aí vocês têm que estar preparados para encontrar com o Senhor. Ai, irmãos, brincadeira, irmãos. Louva a Deus, porque nós temos o privilégio de servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Irmãos, vamos continuar orando por essa situação que afeta a nossa comunidade de maneira direta ou indireta, questão imigratória. Nós sabemos que tem alguns projetos de imigração sendo apresentados agora para o governo atual, e nós estamos orando para que o Senhor conceda favor, para que o Senhor possa tocar no coração daqueles que estão numa posição que pode beneficiar aqueles que realmente precisam de ser beneficiados por essa questão. Então não vamos deixar de orar. Como igreja nós estamos comprometidos em orar, né, por essa questão. A orar também, né, no 4 de julho, no nosso churrasco, foi um foco do nosso churrasco, isso, né, a importância de nós orarmos pela prosperidade da cidade, que nós oramos lá em Jeremias capítulo 29. Foi essa a instrução de Deus para o povo que estava vivendo num cativeiro na Babilônia. Ele disse: olha, a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade, então vocês orem pela prosperidade da cidade. Então quero nos encorajar também a orar por essa nação, orar pelos Estados Unidos, orar pela nossa nação, o Brasil, né, que tem passado dias difíceis, com tanta injustiça, com tanta corrupção, mas nós sabemos que nada disso foge do controle do Senhor. Nós pedimos, né, que o nosso povo se volte para Deus e que o Senhor possa se lembrar de nós, né? Vamos continuar orando também pelos enfermos. Nós temos orado pelo cunhado da Lígia, né, o Silveira, apresentou melhores essa semana, mas vamos continuar orando por ele. Ele teve um AVC, né, Roberto, semana passada. Então nós vamos continuar orando por ele. Nós temos orado por salvação, orado por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que ainda precisam de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. E a nossa oração, irmãos, não é que nós não temos essa mentalidade realista de que ao orar por salvação o Senhor vai enviar um anjo na casa de alguém, que pode, né? Mas nós oramos para que o Senhor nos envie, que o Senhor nos use, que o Senhor use a mim, use a você, use a nossa boca, use o nosso testemunho. Nós vamos falar de testemunho hoje. Use a nossa maneira de lidar com as coisas, a nossa fé no Senhor. Quando tudo parece tão difícil, nós ainda continuamos crendo no Senhor. Isso é um testemunho de quem Deus é. Então, quando nós oramos por salvação, nós estamos orando que o Senhor nos use para levar essa palavra de boas novas. Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar por essas questões antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Roberto, você pode orar, por favor, Roberto?
Louvado seja o Senhor. Nós estamos felizes, Jonas, estou feliz de ver você aqui, a Érica, vocês sejam bem-vindos, no nome do Senhor. Lucas, bom te ver, esse jovem que está com você, qual é o nome dele, Jonas? William, sejam bem-vindos, nós estamos felizes com a presença de vocês aqui, vocês estão na casa do Senhor, vocês sempre serão bem-vindos no nosso meio. As crianças desceram lá para baixo, são bem-vindas também, nós estamos muito felizes com a oportunidade de estar junto com vocês. Irmãos, é com alegria que nós chegamos ao fim de uma série, né? Nós estamos aí nas últimas semanas, talvez nas últimas 7, 8 semanas, estamos com os nossos olhos fitos na primeira carta de João no Novo Testamento. É uma pequena carta, são 5 capítulos somente, mas o Senhor tem sido bom, podemos dizer com certeza que a graça de Deus tem nos alcançado a cada semana, não é verdade? E a minha oração, irmão, sempre é que a palavra do Senhor possa produzir em nós frutos e frutos duradouros, que essa palavra possa nos transformar. Tudo aquilo que nós falamos às vezes não é o suficiente, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela é capaz, ela tem condição de penetrar no mais íntimo do nosso ser, na divisão da alma e espírito, e discernir os pensamentos do nosso coração. Hebreus 4:12. É maravilhoso quando nós consideramos o poder que existe na palavra de Deus. Então, a minha oração é essa, que a cada domingo, a tempo que nós tiramos para meditar, para considerar a instrução do Senhor para as nossas vidas, é que essa palavra possa produzir em nós bons frutos. E eu gostaria de te convidar, nesse momento, a preparar o seu coração para aquilo que Deus tem para nós, né? A carta de 1 João talvez foi escrita ali por volta dos anos 90, 95, já bem no final do século, e para uma igreja ainda primitiva na região de Éfeso, mas é uma carta que ainda é importante para os nossos dias. Eu e você ainda precisamos dessa instrução, eu e você ainda precisamos nos submeter à instrução dessa palavra inspirada. Então eu gostaria de convidar você, se você tiver sua Bíblia, a abrir comigo em 1 João capítulo 5. E hoje nós vamos considerar os últimos versos dessa carta. Semana passada nós consideramos os versículos 1 a 5. E hoje eu gostaria de considerar com vocês do versículo 6 até o versículo 21. E se você puder, eu gostaria de pedir que, em reverência à leitura da palavra de Deus, convidar você a se colocar de pé por um instante. Nós não irá demorar, mas nós vamos ler com alegria a palavra do Senhor. Do verso 1 João capítulo 5, verso 6 até o verso 21. E eu vou pedir, irmão Júnior, você tem condição de ler para nós, irmão Júnior? Por favor. Do 6 ao 21. Nós precisamos de alguém com sotaque de São Paulo, irmãos, para ficar mais claro.
Amém, amém. Amém. Muito obrigado, Júnior. Eu pedi a minha digníssima esposa, já que se ela pudesse orar por nós antes de nós darmos início a esse tempo de meditar na palavra do Senhor, por favor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. É verdade, Senhor. Sim, Jesus. Obrigado, Deus, por você nos dar o privilégio de poder meditar, Pai. Sim, sim, Jesus. Amém, amém. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. Obrigado, Júnior. Obrigado a Jaque. Irmãos, como eu já mencionei, nós estamos nas últimas semanas ouvindo, né, uma série de mensagens nessa carta de 1 João. E aqui nós chegamos nos últimos versículos dessa carta, do capítulo 5. E João termina a carta, irmãos, de uma maneira que, né, como nós já ouvimos de novo, né, parte do que faz um pouco desafiador, né, o texto dessa primeira carta de João é que a carta de 1 João, ela não é uma carta comum como nós encontramos tem a mesma estrutura de outras cartas, principalmente a do Novo Testamento, quando nós consideramos primeiro, né, as cartas que Paulo escreveu, as cartas que Pedro escreveu, até mesmo a carta de Tiago. Ela não tem uma estrutura linear, ela não tem uma estrutura cronológica, que tem um começo, tem uma introdução, tem uma apresentação de quem está escrevendo a carta. E muito menos quando nós chegamos aqui no último capítulo, nos últimos versículos, ela não tem um encerramento comum como a de uma carta escrita naquela época. João não traz esse fechamento, vamos dizer assim, que é tão comum no Novo Testamento. Então o que João faz? De novo, o estilo que os estudiosos eles classificam a carta de 1 João é um estilo de expansão. João, ele escreve, ele repete, é como que de uma forma circular. Ele vai escrevendo e ele vai repetindo aquele mesmo tópico, e toda vez que ele repete aquele tópico, ele expande um pouco mais, né? Quantas vezes nós ouvimos, né, sobre o amor na carta de João? Quantas vezes nós ouvimos sobre, né, aquele que está em comunhão com Deus, ele não peca? Quantas vezes nós ouvimos que nós devemos amar o nosso próximo? De novo, né, esses assuntos eles vêm à tona, os filhos de Deus. Então, e João, ele está sempre adicionando algo mais toda vez que ele fala sobre isso, né? E João termina essa carta como ele começou, né? Ele chamando a igreja à verdade do Evangelho, à fé genuína em Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão verdadeira com Deus Pai. É assim que João começou, esse era o intuito, e é assim que ele termina também. E esses versículos finais que nós temos aqui, nós podemos dizer, de certa forma, que ele é um resumo pastoral. João escreve com esse coração de um pastor. João estava aqui já nos últimos anos da sua vida, e ele trata da igreja com esse carinho, ele trata da igreja com esse cuidado, como de um ancião tem com as pessoas, sabe? Ele sempre está se comunicando com a igreja como filhinhos, meus amados. Então ele tem esse amor pela igreja do Senhor, e ele faz o fechamento dessa carta de uma forma especial, como um coração de um pastor, né? Vamos dizer assim, um reforço daquilo que ele já tinha falado nos outros capítulos. Ele repete de novo, trazendo e reafirmando esse cuidado dele. Olha, vocês precisam estar firmes nessas verdades. Então é isso que nós vamos ver nos próximos versículos. E eu vou tratar de alguns versos aqui. Nós não temos tempo, né, de tratar de todos os detalhes de cada pergunta, mas o que eu vou fazer é eu vou falar um pouco da primeira parte dos versos 6 a 12, que é um
É um texto um pouco desafiador para expor, né, na palavra de Deus, mas com a ajuda do Senhor nós vamos falar deles. E depois eu vou de novo, acho que a segunda parte do verso 13 ao 21 é a parte onde é mais repetida as coisas que João já tinha falado. Então eu vou reafirmar e vou rever um pouco aquilo que nós já vimos, para trazer para nós também uma afirmação, um selo de confirmação, que dessas verdades nós não podemos abrir mão. Amém? Que cheiro é esse que a Cris está cozinhando lá embaixo? Vai ficar difícil pregar assim, né, John? Não tá cheirando bom aqui, John? Tá, eu tô pensando nisso, eu vou ter que acelerar aqui. Irmãos, então vamos lá. Nos primeiros versos aqui do texto que o irmão Júnior leu para nós essa tarde, do versículo 6 ao 12, João nos lembra que crer em Jesus como Filho de Deus é a base do nosso relacionamento com Deus, irmãos. E relembrando também que quando João ele toma essa responsabilidade de escrever essa carta para a igreja, o que é que João estava fazendo? Lembra que existia um grupo, nós aprendemos isso através da história, das outras cartas, da carta de 2ª e 3ª João. Existia um grupo que saiu propriamente dentro da igreja, pessoas que estavam em comunhão com ele, que começaram a dar espaço nas suas mentes para outras práticas e outros ensinamentos daquela época. E eles começaram e se tornaram falsos mestres, pessoas que ensinavam meias verdades acerca de quem Cristo era, acerca de o que era necessário para nós termos comunhão com Deus. E uma das coisas que João rebate, João afirma de novo, é que para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos de crer no Filho que Ele nos enviou, em Jesus Cristo. E para reforçar, né, essa veracidade da fé, ele apresenta então esse conceito de testemunhas. João queria afirmar mais uma vez para a sua igreja, mais uma vez para os seus irmãos, mais uma vez para o seu rebanho: olha, nisso vocês podem crer, isso é verdade. Esse Jesus a qual eu tenho pregado, a qual eu fui testemunha, vocês podem crer. Então João traz toda essa ideia de testemunhas. Do verso 6 ao 12, João diz assim: este é aquele que veio por meio da água, sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho de Deus, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então olha só quantas vezes João traz essa ideia de testemunho, quantas vezes João de novo traz, né, e reforça para eles: olha, aqui essas coisas, o próprio Deus dá testemunho de Jesus. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor, né, no mundo antigo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia de testemunha era essencial, era exigência, tanto diante da lei, tanto em questões sociais, se você fosse na corte, quanto em questões espirituais, se você fosse ali no templo, diante do sumo sacerdote. Tudo que se precisava de afirmar, tudo que se precisava de se oficializar, tanto diante de Deus como diante da lei dos homens, era necessário testemunhas. E a lei, né, e aquela época se exigia 2 ou 3 testemunhas. Nós vemos isso de novo. Então esse conceito de ser testemunho ou de dar testemunho não é algo novo que João está trazendo, está introduzindo. Lembra lá nos primeiros capítulos, João fala isso, né, para a igreja: olha, eu não estou trazendo para vocês um ensinamento novo. Ou seja, o que João está fazendo, ele está só reafirmando, trazendo certeza, trazendo encorajamento. Olha, aquilo que vocês conhecem é verdade. E é isso que João faz aqui de novo. Eles estão familiarizados com essa ideia de testemunhas, né? Se algo é necessário se oficializar, quando era um casamento, quando era um negócio, quando era uma acusação, quando era um decreto,
tudo isso exigia testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. E João segue esse princípio para afirmar que existem testemunhos sólidos e confiáveis a respeito de Jesus Cristo. E é interessante que João tem um cuidado. João não é essa pessoa superficial, não é essa pessoa irritante que está, eu estou cansado de falar para essas pessoas de novo as mesmas coisas. De jeito nenhum, o coração de João é um coração de novo, de alguém que ama, que se preocupa, que cuida, que tem zelo, que vai além, uma milha a mais de dizer de novo, olha, que eu tenho pregado, que vocês têm ouvido, aquilo que vocês têm crido é verdadeiro, vocês podem confiar a vida de vocês no Filho de Deus. Então João usa, né, esse princípio, ele traz esse princípio, né, de testemunhos. E eu gostaria de apresentar para vocês, só para nos familiarizar, né, que esse conceito de testemunho, ou de dar testemunho, ele tem uma grande importância em toda a Bíblia, como eu acabei de falar. De novo, tanto no quesito legal como no espiritual. Por exemplo, a nação de Israel, tudo que eles faziam, tudo que eles viviam de acordo com a lei que foi dada a eles através de Deus. E é isso que nós nos referimos à lei de Moisés. E quando nós nos referimos à lei de Moisés, nós vemos aqui, né, a instrução, a primeira vez que é instruído isso para o povo, lá em Deuteronômio 19, versículo 15, nós lemos assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aqui é o princípio básico dessa ideia de qualquer questão, seja acusar, ou seja, né, dar o decreto que a pessoa é inocente, seja inocentar, a ideia de que é necessário ter 2 ou 3 testemunhas. E nós podemos observar, né, também na palavra de Deus, que não só na questão legal era necessário 2 ou 3 testemunhas, ou seja, né, quando nós estamos fazendo um negócio, lembra, nós vemos muito na Bíblia, lembra da história de Ruth, quando Boaz vai lá para o portão da cidade e ele faz tudo aqui. Por quê? Porque essa prática, ele tinha testemunhas quando ele estava negociando com aquele que tinha o direito de se casar com Ruth, com aquele que tinha o direito de comprar os campos do falecido marido de Ruth. Então Boaz vai para o portão da cidade onde estavam ali os anciões. Por que isso? Porque ali tinham pessoas confiáveis para ser testemunhas daquela negociação que estava acontecendo. Então isso é uma prática que nós vemos de novo. Mas nós podemos observar que o povo de Deus também recebe a responsabilidade de dar testemunho de quem Deus é. Isso é interessante, ou seja, essa é uma responsabilidade nossa, né? Como eu acabei de falar aqui, nós podemos abrir lá em Isaías, capítulo 43, do verso 10 ao 12, olha que interessante. Deus, essa é uma mensagem de Deus para o povo através do profeta Isaías. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei. Não um Deus estrangeiro, nenhum Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Ou seja, por que Deus deu essa responsabilidade para o povo? Porque é o povo de Deus que experimenta da essência de quem Deus é. Quando nós falamos, nós que nos consideramos cristãos, nós que nos consideramos amar a Deus, quando nós falamos assim, olha, Deus é um Deus de amor. Nós não falamos isso só porque nós ouvimos no rádio alguém dizer que Deus é um Deus de amor. Nós falamos isso porque nós experimentamos o amor de Deus. Nós experimentamos o cuidado de Deus com as nossas vidas. Nós experimentamos o livramento de Deus com os nossos filhos. Nós experimentamos a provisão de Deus num país estrangeiro. Nós experimentamos o cuidado de Deus com não nos permitir nos meter em coisas que vão nos levar à ruína. Então, quando nós falamos que isso é dar testemunho. Olha, Deus é um Deus bom. Sim, nós passamos por dias difíceis. Sim, coisas que nós não, mas nada foge do controle de Deus. Isso não faz de Deus um Deus ruim. Então, Deus, quando ele chama o seu povo para essa responsabilidade, vocês
dão testemunha acerca de mim. Existe um apologista católico, na verdade, de séculos atrás, que um defensor da fé, um defensor das escrituras, que perguntaram para ele qual era a questão mais difícil de se defender no cristianismo, e ele disse: a coisa mais difícil de se defender é o testemunho vergonhoso dos cristãos, porque é por conta dele que o nome de Deus vai para o lixo. E não é verdade isso, irmãos? Porque quando nós que declaramos que Deus é amor, estamos odiando o nosso irmão, o próprio João fala disso nos capítulos anteriores. Se nós falamos que amamos a Deus, mas odeio meu irmão, isso não está certo. Então, o nosso testemunho ele é importante. É o nosso testemunho que valida aquilo que nós pregamos. É o nosso testemunho que dá aquele carimbo de autenticidade, né, naquilo que nós estamos anunciando para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. O nosso testemunho é importante. E um outro aspecto que agora também é muito importante, que vai nos ajudar a entender esse texto de João, que eu acho desafiador, porque João aqui, ele diz que a água e o sangue dão testemunhos de quem Jesus é. E nós ficamos um pouco sem entender o que João está querendo dizer com água e sangue. A Bíblia diz que tem que ser duas testemunhas, duas pessoas. Mas nós podemos ver também nas Escrituras que, em algumas ocasiões, coisas, objetos foram usados para ser uma marca, para ser um lembrete, ou de uma forma direta ou indireta, uma testemunha daquilo que estava acontecendo. E se você abrir comigo em Gênesis 31, nós podemos ler e relembrar dessa história que nós conhecemos tão bem, que é a história de Jacó e de seu tio Labão. Olha o que diz Gênesis 31, 45 e 48. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como uma coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, junto ao monte de pedras. Labão chamou aquele monte de pedras de Jegar Saduta. E Jacó o chamou de Galiede. Labão disse: este monte de pedras é no dia de hoje uma testemunha entre mim e você. E por isso o local foi chamado Galiede. Gênesis 31, 45 e 48. Ou seja, Jacó e Labão juntaram esse monte de pedras, fizeram um monumento e eles declararam: olha, esse monte de pedras é uma testemunha. Ou seja, toda vez que vocês verem essas pedras, vocês se lembram que essa é uma testemunha de que houve paz, houve um acordo, houve um combinado entre a minha família e a sua. Essa era a ideia, né? E quando a gente olha, estuda um pouquinho, tanto o nome que Labão deu ao monte de pedras, que é um nome aramaico, Jegar Saduta, quanto o nome hebraico que Jacó deu, que é Galiede, significa montes de pedras do testemunho. Ou seja, eles usaram algo que era um objeto para ser um lembrete, ou seja, para dar testemunho. Houve um combinado, houve aqui um acordo entre nós. Então, quando nós entendemos esse contexto, quando nós entendemos essa ideia de que pessoas, elas dão testemunhas uma das outras, o povo de Deus dá testemunho de quem Deus é, mas certas coisas também dão testemunho daquilo que aconteceu, daquilo que foi firmado. Então João pega essa ideia e, né, quando nós chegamos aqui no texto de 1 João, nós então começamos a entender. No versículo 7, por exemplo, João diz que existem 3 testemunhas e elas estão de acordo unânime, não existe diferença entre elas, né? E João diz que acerca de quem é esse Filho de Deus, e esse Filho de Deus é Jesus. João diz que essas 3 testemunhas é o Espírito, a água e o sangue. E muitos comentaristas acreditam que a água se refere ao batismo, quando Jesus ele inicia o seu ministério, ali ele é batizado, o Espírito desce sobre ele. E muitos acreditam também que o sangue se refere à morte sacrificial de Cristo na cruz. Ou seja, a água e o sangue dão testemunho de quem Cristo é, e o Espírito dá um testemunho.
Alguns manuscritos da Bíblia, algumas cópias da Bíblia mais novas, não são todas, mas a NVI traz uma nota de rodapé interessante. Diz que alguns manuscritos dizem que o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho de quem Deus é, de quem Jesus é. Isso também é uma nota interessante, mas são cópias, como não são em todas as cópias, eles não incluem no versículo 7 e 8, mas existe essa referência também em alguns manuscritos. E de novo, assim como Labão e Jacó usou objetos, aqui João traz essa ideia: a água e o sangue dão testemunho de quem Jesus é. E a pergunta que nós não podemos deixar de responder, irmãos, quando nós estamos fazendo a exposição dessa ideia, é por que João sente a necessidade de dizer que a água, o sangue e o Espírito dão testemunho de quem Jesus é. Voltando à ideia de que aqueles falsos mestres, de novo, irmãos, falsos mestres não negavam que Jesus veio, não negavam que Jesus existiu, não negavam que Jesus fez milagres, mas eles acreditavam que Jesus só tinha nascido da água, que Jesus veio, ele se batizou, mas eles não acreditavam que o sangue poderia ser um testemunho, que ele realmente morreu naquela cruz e que ele realmente ressuscitou. Meias verdades. Então João refuta essa mentira, esse engano desses falsos mestres, afirmando para os seus, afirmando para o seu rebanho de que existe testemunhas confiáveis sobre esse Jesus. E essas testemunhas, irmãos, não são apenas simbólicas, elas falam da vida, do ministério e da missão redentora de Jesus. E essas testemunhas falam para nós ainda hoje. O sangue de Jesus que nos purifica do nosso pecado é uma testemunha de que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Elas apontam para a identidade de quem Cristo verdadeiramente era e vai continuar sendo o Filho de Deus. João está dizendo para a igreja: olha, vocês têm motivos suficientes para crer. Irmãos, a nossa fé não é um tiro no escuro. Você não precisa de crer que Jesus é o Filho de Deus só porque sua avó te falou, só porque um dia você ouviu falar. Você pode crer porque Jesus Cristo pode se revelar para você. E ele veio em carne e osso, e ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou por mim e por você. E onde nós entramos no meio de tudo isso, irmãos? Por que nós gastamos tanto tempo para ouvir sobre isso? Por que isso é importante para nós? Por que essa ideia do testemunho de quem Jesus é tão importante? Por que essa ideia de testemunho é tão importante para nós hoje em 2025, nos Estados Unidos, tão independente, nós não precisamos de nada nem de ninguém, Jonathan. Não é verdade? Nós somos independentes. Por que isso é importante? Que importância tem conhecer tudo isso? E como nós podemos aplicar as verdades da palavra de Deus, que foi escrita milhares de anos atrás, nos nossos dias? E eu gostaria de chamar a nossa atenção, irmãos, para dois aspectos que vale a pena prestar atenção e vale a pena nós aplicarmos nas nossas vidas. E o primeiro é o fato de que eu e você também fomos chamados para ser testemunhas. Se você é um filho de Deus, se você é nascido de Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi chamado para ser testemunhas de quem Cristo é. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, nós sempre nos referimos a esse texto quando nós estamos falando da grande comissão. Isso é o que Jesus disse para os seus discípulos que estavam ali presenciando o seu retorno, a sua ascensão aos céus. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e aí sim serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Irmãos, esse é o motivo pelo qual a igreja existe, para anunciar o Evangelho, para proclamar as boas novas. E nós fazemos isso, dando testemunho de quem é esse Jesus. Quem é Jesus? Pergunta de $1 milhão que foi feita para os próprios discípulos, pelo próprio Jesus. Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos falaram:
olha, alguns dizem que o Senhor é o Elias, que o Senhor é o profeta que estava por vir, outros dizem que você é fulano, é cicrano. E Jesus olha para eles e diz: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Messias que estava por vir. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Quem é Jesus para você? Você tem dado testemunha de quem Ele é para você? Ele já se revelou para você? Ele é o seu Salvador? Qual é a testemunha? Se alguém nunca ouviu falar de Jesus e ele te encontrar, quem é o Jesus que ele vai conhecer? Quem é o Jesus que nós temos apresentado para as pessoas? Lembrando, irmãos, que ser testemunha é falar daquilo que nós vimos e experimentamos, né? Quando um crime acontece, né? Quem são aqueles que são chamados para depor? Aqueles que estavam presentes, né? Aqueles que viram, que ouviram, que experimentaram, tiveram algum contato, que tem condições de revelar algo pertinente àquela situação. Irmão, se nós não tivermos experiências com o Senhor, se nós não tivermos um relacionamento com Ele, que testemunho nós podemos dar? Será mesmo que se eu falar para alguém que Deus ama, sendo que eu mesmo não tenho me entregado ao amor de Deus, se eu mesmo não tenho desfrutado do amor de Deus, será mesmo que se eu falar: Glauber, Jesus te ama, será que isso vai ter algum peso? Se o meu testemunho não tem autenticado aquilo que eu tenho falado. Bom, e o segundo aspecto que eu gostaria de observar acerca desses testemunhos é que nós precisamos estar certos, seguros de quem Jesus é para nós, como eu já disse. Sabe por quê, irmãos? Porque os falsos mestres, eles acreditam nessas meias verdades, e eles vão praticar essas meias verdades, e eles vão apresentar de forma sutil esse engano para nós. E se nós não estivermos certos, sabe o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu li algo engraçado e eu fiquei pensando em algum grupo desses aí que a gente faz parte, a gente não sabe como que a gente para nesses grupos, né? Mas alguém postou alguma coisa sobre amizade, né? Eu acho que talvez hoje é dia do amigo, alguma coisa, e alguém falou: amigo não se escolhe, amigo é o coração que escolhe, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, eu falei, é tão bonita a frase, é tão emotiva a frase, mas é bíblico. Não devemos confiar no nosso coração. Será mesmo que eu devo acreditar naquilo que meu coração tem instruído? Ou eu tenho que acreditar naquilo que a palavra de Deus tem me instruído? Sabe, são coisas sutis, a frase é linda, mas será que é uma verdade que se alinha com a palavra de Deus? Estou só usando esse exemplo simples, irmãos, mas é os dias que nós vivemos. As coisas entram nas nossas vidas, não é porque elas são diabólicas e nós não queremos nada com Deus. Elas entram porque elas estão disfarçadas de mentira, de coisas boas, de coisas bem apresentáveis. Estão vestidos, o próprio Jesus diz: cuidado com os lobos vestidos como ovelhas. Por quê? Porque entram de forma sutil. E esse tipo de pessoas entram na igreja, entram nas nossas vidas, e nós precisamos estar certos de quem Jesus é. Nós precisamos estar certos de qual é a verdade que nos liberta, qual é a verdade que nós fomos chamados para seguir. E eu trago um alerta para você essa tarde: cuidado com quem está servindo a Deus pela metade e faz parte da sua vida. Cuidado com quem não está comprometido com a verdade do Evangelho. Não, cuidado com o que você fala, com o que você compartilha, como você vive sua vida com aqueles que conhecem, mas não querem se comprometer com essa verdade de Deus. Eu e você precisamos ter cuidado, porque esses falsos mestres, eles não eram uma religião diferente. Eles queriam continuar desfrutando dos benefícios de um relacionamento com Deus, sem se submeter à autoridade de quem Cristo era, a autoridade da palavra de Deus no Evangelho. Não é que eles queriam: eu não quero ser cristão mais, eu vou começar uma religião nova. Não, de novo, distorcendo as coisas. Cuidado com
quem não está comprometido com a palavra de Deus, com aquele que fala, que conhece e não pratica, com quem tem a Bíblia no carro, na estante, dentro de casa, mas não tem tido comunhão com Deus. Lembra de algumas mensagens passadas? Quem conhece, obedece. Nós falamos sobre isso, João fala sobre isso. Se nós conhecemos a verdade, nós precisamos obedecer a verdade. Tomem cuidado com aqueles que estão, mas não estão, são, mas não são. Na verdade, eles são um perigo. O perigo, Jesus disse para os discípulos, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Pessoas muito religiosas, pessoas que estavam tão preocupadas em seguir uma lei legalista, mas poucos preocupados em amar o seu próximo. Cuidado, fermenta uma substância pequenininha que faz levedar toda a massa. Cuidado com falsos mestres, nós não estamos livres neles. Eles não vêm com a placa na testa, eles não vêm não, eles vêm de forma sutil e eles causam separação e eles causam estrago. Nós precisamos de ter certeza de quem Jesus é. E nós temos essa certeza, nós sabemos quem Ele é. Nós temos aqueles que podem testemunhar de quem Cristo é. Eu e você podemos testemunhar de quem Cristo é, que nós não sejamos enganados. Irmãos, e agora as considerações finais desse texto de João. Como nós já aprendemos e eu falei que hoje no decorrer dessa série, a carta de João não tem características comuns, né, que nós encontramos em outras cartas. Então, nesse fechamento nós vamos ver alguns temas sendo repetidos, né, como nós encontramos, por exemplo, nos versos do 13 ao 21, nós podemos ver aqui essas considerações finais da parte de João aos seus irmãos, e o apóstolo afirma verdades que já foram abordadas nessa carta, e eu gostaria assim também de rever essas verdades com você que nós já vimos e que são essenciais para a nossa caminhada com Deus. Versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de afirmar para vocês, irmãos, é que a carta de 1 João, e na verdade a maioria do Novo Testamento, não foram cartas, não foram epístolas, não foram livros evangelísticos, mas foram escritos para a igreja, foram escritos para aqueles que já creem, foram escritos para aqueles que já conhecem. E o que João está fazendo? Encorajando a continuarem firmes. A carta de João não foi escrita para os descrentes que não eram convertidos. A carta de João, a instrução de João hoje é para mim e para você. Que acordamos de manhã, ou quando alguém nos pergunta, você crê em Deus? Eu creio em Deus, mas a Bíblia diz que o diabo, quem crê em Deus, e treme. A carta de João é para aqueles que seguem a Jesus como seu Salvador. E eu gostaria de te encorajar, te dizer que se você é um seguidor de Cristo, essa instrução é para você. Se você não é, hoje é o dia da salvação. Eis que o Senhor bate a porta do seu coração. Eis que hoje é uma oportunidade de fazer de Cristo o seu Salvador. João escreve, irmãos, essa carta para a igreja. Cada tópico, cada assunto abordado, sim, são assuntos familiarizados, sim, são coisas que nós já ouvimos, sim, mas nós precisamos tirar tempo de rever, de meditar como nós temos vivido as nossas vidas. Aonde você se encontra no seu relacionamento com Deus? Você que é cristão, você que Jesus é o seu Salvador, aonde você se encontra? As verdades que João escreveu, né? Eu escrevi essa carta para vocês que creem, escrevi essas coisas para vocês que creem. Se você crê, a carta de João é para você, né? Toda a bênção, toda a afirmação dessa carta é também para você, né? Direta para aqueles que creem no nome de Jesus.
E nós precisamos estar, irmãos, preparados para sempre alinhar a nossa vida com a verdade das Escrituras. Não importa quanto tempo passou, não importa se você serve ao Senhor há 100 anos, não importa se você entregou seu coração para Cristo hoje, nós precisamos nos alinhar com a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos. Versículo 14, irmãos, João diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Versículo 14 fala sobre essa proximidade. De novo, trazendo essa ideia de comunhão, trazendo essa ideia de caminhar com Deus, trazendo essa ideia de se relacionar com Deus, trazendo essa ideia desde o princípio, desde o capítulo 1, João fala para a igreja: olha, não tem como você caminhar, dizer que ama a Deus e caminhar em trevas. Não existe isso, isso não é uma possibilidade, não é uma opção. Né? Nós vemos isso no primeiro capítulo, no verso 6. Irmãos, vale a pena lembrar que um dos motivos pelo qual João escreveu essa carta foi justamente para traçar uma linha, para dizer: existe sim um diferencial entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre aqueles que andam na luz e aqueles que andam nas trevas, entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. João escreveu com isso em mente. João deixa claro. João não está aqui intimidado, não está tentando ser politicamente correto, não está, ele está sendo claro. Nós que cremos no Filho de Deus precisamos viver uma vida diferenciada. Nós que queremos ter um relacionamento com Deus precisamos caminhar na luz. Precisamos obedecer a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, se nós não obedecemos as coisas mais simples, como que nós vamos experimentar as coisas profundas de Deus? Não é verdade? Na nossa caminhada com Deus não pode existir meio termo, como eu acabei de falar. Os falsos mestres eram aqueles que viviam em meios termos, que não tinha firmeza, que não se comprometia com a palavra de Deus, que não se comprometia com a igreja. Irmãos, nós vivemos uns dias hoje que não se pode falar de se membrar na igreja mais, que ninguém quer, não pode se falar. Nós estávamos falando na oração antes do culto sobre um pastor americano que faleceu, um homem muito influente, John MacArthur. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar. 56 anos, meio século de ministério, deixou um legado, deixou uma marca, um homem que serviu a Deus de verdade. Faleceu essa semana, e uma das coisas que ele diz é que nós vivemos nos dias é que hoje, se você coloca um nome de uma denominação na igreja, as pessoas não querem participar mais. Se você falar que é batista, que é presbiteriano, ninguém quer se comprometer. Todo mundo quer viver a sua própria verdade, todo mundo quer viver de acordo com os seus próprios pensamentos, e os filhos de Deus não vivem assim. Nós somos um povo de comunhão, um povo da verdade, um povo simples. Mais uma vez eu faço essa pergunta para nós essa noite: aonde você se encontra no seu relacionamento com o Senhor? Como tem sido os seus dias? Como tem sido o seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra de Deus? Como o Senhor tem falado com você nesses dias? O que você tem ouvido de Deus? Talvez você tenha caminhado tão longe que você diz: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Qual foi a última vez que você esteve na igreja? Qual foi a última vez que você tirou tempo para gastar na presença do Senhor? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não toca nele. De novo, João fala sobre a questão do pecado. De novo, João fala que aqueles que servem a Deus não pecam. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Diz também que ele é como um leão que está sempre procurando,
buscando alguém que possa devorar. E sabe como que ele faz isso, irmãos? Através do pecado. O pecado, quando ele é plantado na nossa vida e essa semente gera frutos para a morte. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Vale a pena trazer em memória, quando nós falamos de pecado, a palavra de Deus para Caim, lá em Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, 2 irmãos, Adão e Eva, Deus cria tudo. Adão e Eva têm 2 filhos. E esses 2 apresentam ofertas ao Senhor. E o Senhor aceita a oferta de Abel, mas ele rejeita a de Caim. E Caim, o semblante dele muda. E Deus diz para ele: por que seu semblante está assim? Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, a mensagem de João para a igreja é: não se comprometam, não estejam envolvidos com o pecado. Os filhos de Deus caminham na luz. Se nós temos caminhado de forma que tem comprometido o nosso relacionamento com Deus, irmãos, hoje é o dia de um basta. E esses devem ser lembretes, devem ser alertas para nós que conhecemos o Senhor. O pecado que nos dominava não nos domina mais. Romanos 6 diz assim: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Nós não nos comprometemos com o pecado. Se existe, irmãos, pecado nas nossas vidas, eis aqui uma palavra de esperança que João também não deixa fora da sua carta. No primeiro capítulo, nós já ouvimos essa mensagem. Mas que mensagem esperançosa. Que mensagem, irmãos, que traz esperança para o nosso coração, porque todos nós pecamos. 1 João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas, para que não pequem. De novo e de novo e de novo, João diz para eles: não pequem, não estejam envolvidos com trevas, não caminhem como filhos do diabo, não sejam aqueles que estão escolhendo o errado. E ele diz: se porém alguém pecar, não pequem, mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, meu irmão. E essa é uma palavra de esperança para você hoje. Não importa aonde você esteve. Um dos meus pregadores, vamos dizer, favoritos, é um pregador inglês que viveu, né, nos 1700, nome Charles Spurgeon, e ele dizia sempre que não existe lugar que você possa se encontrar que Jesus não pode te tirar de lá, que Jesus não vem ao seu encontro. Não importa o pecado que você cometeu, não importa onde você esteve ou aonde você está hoje, Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados e Ele pode te salvar. E João termina, irmãos, versículo 21. É o último versículo, parece fora de lugar, parece não ter nada a ver com a carta, parece não ter nada a ver com nada que nós aprendemos. Mas o último versículo, João diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Parece sair do nada, mas está em perfeita harmonia com tudo que João tem nos ensinado nessa carta, irmãos. Guardem-se dos ídolos. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que toma o lugar de Cristo no coração do cristão. Não é no coração do ímpio, não é no coração daqueles que não, é no coração do cristão. No caso desses falsos mestres, conhecimento tomou o lugar de Cristo. Eram pessoas que acreditavam que porque eles tinham esse conhecimento iluminado, eles poderiam ter comunhão com Deus. E Cristo
perdeu o trono no coração dessas pessoas. Às vezes é um falso ensino que nós ouvimos, mas porque nos agrada, porque fala uma língua que nos encontra onde nós estamos, porque o nosso coração já está inclinado para o mal. Aí aparece aquela oportunidade, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. Mas se tem tomado o lugar de Cristo na sua vida, se um dia você estava num lugar, numa comunhão com Jesus e você não está mais, o que tem sido esse ídolo? Guardem-se dos ídolos, guardem dessa idolatria de João. Pode ser um falso ensino, um desejo, um apego, qualquer coisa que desvie os nossos olhos do Senhor. Nós precisamos nos guardar, porque é idolatria. E assim, irmãos, nós encerramos essa carta e eu concluo também essa mensagem, lembrando que a carta de João é um chamado à autenticidade da vida cristã, a verdade de caminhar com Cristo. Não é dizer eu amo a Deus e não amar o nosso irmão. Não é dizer que nós não damos bons testemunhos, falamos e não fazemos. Não é algo autêntico. E João nos convida a examinar a nossa fé, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso amor. Como nós temos amado. À luz das Escrituras nós podemos fazer. E hoje, se você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, essa é a palavra de encorajamento para nós. Viva como uma testemunha fiel desse Deus, desse Jesus. Mantenha uma comunhão verdadeira com Ele. Ele está interessado em vocês. Um dos versículos que mais me faz ficar de boca aberta com a bondade de Deus está na carta de Tiago, que diz assim: se nós nos aproximarmos de Deus, Ele irá se aproximar de nós. Sujo de pecado, não merecedor da bondade, do favor e da graça de Deus. Mas se um dia nós dermos um passo em direção a Ele, Ele nunca vai olhar para você e falar assim: eu não te aceito mais, você pecou demais, você errou demais. Tiago disse: se você se aproximar dele, Ele vai se aproximar de você. Ele não precisa de nós, irmãos. Mantenha uma comunhão com Ele. Lute contra o pecado com a força que vem do Espírito. Rejeite toda forma de idolatria no seu coração. Dê prioridade ao Senhor, às coisas de Deus. Irmãos, que a carta de 1 João nos ajude a viver uma vida de fé com clareza, com firmeza, com paixão por Jesus, com paixão pelo Evangelho. Que sim, existe uma linha que faça um contraste bem feito entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Que seja essa a nossa vida. E para encerrar, eu vou convidar vocês a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Eu vou orar por nós, eu vou orar encerrando essa mensagem, eu vou orar a bênção sobre as nossas vidas. Mas eu gostaria que com seus olhos fechados você considerasse comigo: você tem certeza da vida eterna? Você tem vivido como testemunha de alguém que viu e experimentou esse Cristo que é Filho de Deus? Existe algo tentando ocupar o lugar de Deus na sua vida? Um desejo, uma ambição, uma vontade, um pecado? Ou talvez é algo bom, mas que talvez é algo que Deus não quer que você esteja fazendo? Talvez é algo bom, mas talvez Deus não quer que você esteja indo atrás daquilo, porque não é o que Deus tem para você. Se estiver tomando um lugar no seu coração, eu gostaria de convidar a orar hoje.
Gostaria de convidar você a fazer um renovo da sua aliança com Cristo, com o seu compromisso. Se você ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, convido você a depositar sua fé nele. A Bíblia diz que se você confessar Ele como seu Salvador, você será salvo. Crer no seu coração, confessar com a sua boca. Se você já fez isso, mas anda desviado, anda longe dos caminhos do Senhor, eu convido a você, renove a sua aliança com o Senhor hoje e viva uma vida como João nos instrui. E permaneça na verdade que nos liberte. Com os olhos fechados, eu vou orar. Se você quiser fazer um compromisso, aceitar o Senhor, você pode levantar a sua mão, você pode me procurar no final do culto. Eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que salva, mas o Senhor somente não nos salva, o Senhor nos salva e nos sustenta, o Senhor nos salva e caminha com nós, o Senhor nos salva e é a provisão das nossas vidas, o Senhor nos salva e continua sendo o nosso sustento, o Senhor nos salva, Pai, porque o Senhor tem e quer ter um relacionamento com nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa carta que João deixou para a igreja, para aqueles que creem, para nós, que pode nos instruir, que pode esquadrinhar o nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo que o Senhor nos permitiu meditar na tua palavra. Durante essas semanas que nós examinamos as Escrituras e que o teu Espírito falou aos nossos corações. Eu oro uma bênção sobre a tua igreja, sobre essas famílias que estão aqui hoje. Eu oro a Deus pedindo que essa palavra produza bons frutos na vida de cada um deles e frutos duradouros. Eu oro, Senhor, que nessa semana o Senhor Jesus seja a pérola de grande valor. Pai, que nada, que a idolatria não tenha lugar, espaço nas nossas vidas. Que o Senhor esteja no lugar primordial das nossas vidas. O Senhor seja a pérola de grande valor. Que nada tenha mais da nossa intenção do que o Senhor. Eu oro, Espírito Santo, que habita em você, que habita em cada um de nós. Que o Senhor possa proteger e cuidar e abençoar a cada um dos teus filhos, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. E todos digam amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua semana. Gostaria de dizer que nós encerramos o nosso culto, mas nós ainda temos um tempo para nos confraternizar lá embaixo. Por favor, não vão embora, sem nós podermos lá tirar um tempinho para conversar e nos continuar alegrando na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe e obrigado por você estar aqui hoje.